Estamos voltando com o estudo do livro Missionários da Luz, o capítulo 13º, Reencarnação. No bloco passado, nós vimos que André Luiz começa a se interessar pela questão da sexualidade. Ele fica sabendo que a ação mental de Adelino estava consumindo, estava destruindo o poder fecundante dos espermatozoides do corpo físico e que não conseguiam gerar o futuro corpo de Segismundo. E então, agora, nós vamos ouvir o instrutor Alexandre falando sobre essas questões mais particularmente ligadas à sexualidade. Acompanhe o texto na continuidade do parágrafo do capítulo 13º. André Luiz diz assim: no curso de seus esclarecimentos alusivos ao interessante caso de Segismundo, o bondoso instrutor Alexandre tocara assuntos de grande relevância para mim. Mencionara a união sexual e designara o trabalho criador como seu objetivo sagrado. Não seria esse o momento oportuno de ouvi-lo mais extensamente a respeito do delicado assunto? Crivei-o de interrogações ansiosas. Alexandre não se mostrou surpreendido e ouviu as minhas perguntas com imperturbável serenidade. Quando me coloquei então na atitude de expectativa, esperando agora a resposta, ele, muito amável, me disse: André, o sexo tem sido tão aviltado pela maioria dos homens reencarnados na crosta que é muito difícil para nós, por enquanto, elucidar o raciocínio humano com referência a esse assunto. Basta dizer que a união sexual entre a maioria dos homens e mulheres terrestres se aproxima demasiadamente das manifestações dessa natureza entre os irracionais. É muito próxima da união dos bichos. No capítulo de relações dessa espécie, há muita inconsciência criminosa e indiferença sistemática às leis divinas. Desse plano não seria razoável qualquer comentário de nossa parte. Trata-se de um domínio de semibrutos, onde muitas inteligências admiráveis preferem demorar em baixas correntes evolutivas. É inegável que também aí funcionam as tarefas de abnegados construtores espirituais, entidades, não é, que colaboram na formação básica dos corpos, destinados a servirem às entidades que reencarnam nestes ambientes mais grosseiros da vida. Entretanto, é preciso considerar que o serviço em semelhante esfera é realizado em massa, com características de mecanismo primitivo. O amor nesses planos mais baixos é tal qual o ouro perdido em vasta quantidade de ganga, de lodo, de lascas, exigindo um largo esforço e laboriosas experiências para revelar-se aos entendidos. Entre as criaturas, porém, que se encaminham de fato aos montes da elevação, a união sexual é muito diferente. Traduz a permuta, a troca sublime de energias do perispírito, transformando-se em alimento divino para a inteligência e para o coração e força criadora, não somente de filhos carnais, mas também de obras e realizações generosas da alma para a vida eterna. Alexandre fez ligeira pausa, sorriu e continuou. Lembre-se, André, de que me referi a objetivos sagrados da criação e não exclusivamente ao trabalho procriador. A procriação é um dos serviços que podem ser realizados por aquele que ama, sem ser o objetivo exclusivo das uniões. O espírito que odeia ou que se coloca em posição negativa diante da lei de Deus não pode criar vida superior em parte alguma. Compreendi que o problema era muito difícil de ser explicado, mas, como se quisesse desfazer todas as minhas dúvidas, o dedicado instrutor continuou após breve interrupção.
É necessário deslocar a concepção do sexo, tirando-a tão somente dos órgãos determinados do corpo transitório das criaturas. Vejamos o sexo como qualidade positiva ou passiva, emissora ou receptora da alma. Quando chegamos a esse entendimento, verificamos que toda manifestação sexual evolui com as pessoas, com o ser íntimo. Enquanto nos mergulhamos no charco das vibrações pesadas e venenosas, experimentamos nesse domínio apenas sensações. À medida que nos dirigimos a um caminho de equilíbrio, colhemos material de experiências proveitosas, oportunidades de retificação, força, conhecimento, alegria e poder. Ao nos harmonizando com as leis supremas, encontramos a iluminação e a revelação, enquanto os espíritos superiores colhem os valores da divindade. Substituamos as palavras união sexual por união de qualidades e observaremos que toda a vida universal se baseia nesse divino fenômeno, cuja causa reside no próprio Deus, Pai, Criador de todas as coisas e de todos os seres. As palavras de Alexandre abriam-me novos horizontes ao pensamento. As questões obscuras do tema tornavam-se claras ao meu campo mental, fazendo-me sentir que os intervalos da conversação se destinavam a me fornecer tempo para pensar. O benevolente orientador, depois de longa pausa, continuou. Continuou. O que será que ele continuou? Antes de ele continuar, deixa eu aqui falar com você. Você já tinha pensado nisso? Não em ato sexual, mas em encontro de qualidades, de valores, de virtudes, de coisas boas? E que você não é responsável somente quando realiza o sexo para procriar. Não. Se você voltar no texto, você vai ver que Alexandre reafirma algo que nós vemos Chico Xavier falar lá no Pinga Fogo, em 1971. As pessoas são chamadas não apenas à vida para fecundar corpos. Nós somos chamados para fecundar espíritos. Nós somos chamados para fecundar de belezas aqueles que estão precisando crescer. Então, mesmo que as pessoas não estejam unidas na ação biológica da multiplicação de organismos físicos, nós vamos encontrar eles podendo realizar belas coisas nesta fecundação, que é a fecundação do espírito, a fecundação da alma, a fecundação de coisas nobres. Olha lá. Substituamos a palavra união sexual por união de qualidades e observaremos que toda a vida universal se baseia neste divino fenômeno. E que nós, como já falamos antes, não estamos apenas vinculados a procriar, multiplicando corpos. E que a união do sexo pode ser usada para realizações superiores, realizações nobres, embelezarmos a nossa vida com alimento para a alma que fecunda um no outro as expectativas de força para seguirem construindo ambientes mais elevados, trabalhos nobres, devotamento a causas, idealismos. Portanto, não se medirá a união sexual por haver produzido ou não filhos, mas vai medir-se exatamente pela potencialização dessas forças na canalização das grandes realizações, das boas realizações, das realizações positivas. Tanto é que, lá no Pinga Fogo, Chico usa essa expressão ao tratar das uniões homossexuais. Quando lhe é perguntado em 1971 sobre o que ele pensava das uniões sexuais, ele diz: as pessoas não são chamadas apenas à fecundação biológica, à fecundação física,
elas também são chamadas a fecundação espiritual. Quando um pai e a mãe criam um filho, não lhe dão apenas o corpo e não estão responsáveis somente por essa fecundação. Precisam transmitir-lhe valores, precisam educá-lo, precisam dar a ele coisas boas. E isto é fecundar a sua alma. E esta fecundação de alma não é aquilo que Deus faz conosco? Não é aquilo que Jesus fez conosco? Quando veio nos trazer seus exemplos, não foi a nossa alma que ele fecundou, sem que ele tenha tido qualquer relação íntima, sem que tenha procriado? Então, foi tão potente, tão viril a sua ação no mundo, que renovou a humanidade, que transformou a humanidade, que criou uma outra forma de viver, por aquilo que ele nos deixou, pelos seus exemplos. Então veja que conceitos nobres os espíritos têm a respeito do sexo. E cada um, é claro, estará num grau evolutivo. É claro que os animalescos, os seres embrutecidos, vão viver o sexo de uma maneira animal, como o Alexandre fala logo no começo. Não podemos falar muita coisa, porque a maior parte das pessoas sequer entende o que significa isso. Elas consideram o sexo como uma coisa de macho, de fêmea, de bicho, de gozo, de prazer. E isto, para eles, é suficiente. Valorizam mais o orgasmo do que o afeto. Tratam-se como animais no cio e não se respeitam. Usam e abusam uns dos outros. É difícil falar de valores nobres para uma sociedade que está cultuando esses valores perversos, que às vezes são inferiores até os dos próprios bichos. Mas, para aqueles que já têm uma visão diferenciada da relação afetiva, acima da relação sexual, e da observação que o sexo não é apenas um procedimento para gerar corpos, mas é uma forma também de infundir novas vibrações, abastecendo os seres que se querem, quando se unem fisicamente, com novas perspectivas e podem daí realizar coisas lindas em outras áreas, nós entenderemos que nobreza é esta potencialidade da alma, nas ações do corpo, nas trocas vibratórias, energéticas, que o sexo propicia entre os que se querem, não entre os que se consomem. Mas continuamos a esperar a resposta agora de Alexandre, na expectativa de André Luiz. E isso vai acontecer no nosso último bloco. Você vai acompanhar daqui a pouquinho com a gente. Estamos de volta com o último bloco deste segundo programa que fala do capítulo 13º do livro Missionários da Luz. E neste programa estamos aprendendo muitos conceitos importantes sobre a importância da sexualidade, sobre o valor das uniões, muito diferentes destes conceitos ignorantes ou atrasados que estão vigindo em nossa sociedade banalizada. Alexandre dava tempo para André Luiz pensar, raciocinando sobre esses conceitos. E agora, nós vimos que depois de uma longa pausa, Alexandre vai continuar a falar dessas uniões de qualidades. Substituamos a palavra união sexual por união de qualidades. É o que ele disse um pouquinho antes. E agora ele continua falando a respeito daquela união de qualidades. Disse Alexandre, essa união de qualidades entre os astros chama-se de magnetismo planetário da atração. Entre as almas, denomina-se amor. Entre os elementos químicos, é conhecida por afinidade. Não seria possível, portanto, reduzir semelhante fundamento da vida universal, circunscrevendo, recolhendo a estreitos limites das meras atividades de certos órgãos do aparelho físico? A paternidade ou a maternidade é uma tarefa sublime. Não representam, porém, os únicos serviços divinos no setor da criação infinita. O apóstolo que produz no domínio da virtude, da ciência ou da arte,
vale-se dos mesmos princípios de troca, apenas com a diferença de planos, porque para ele a troca de qualidades se verifica em esferas superiores. Há fecundações físicas e fecundações psíquicas. As primeiras exigem a disposição da forma, do corpo físico, a fim de atenderem a exigências da vida em caráter provisório no campo das experiências necessárias. As segundas, as fecundações psíquicas, porém, abrem mão do cárcere de limitações e efetua-se nos resplandecentes domínios da alma, em processo maravilhoso da eternidade. Quando nos referimos ao amor onipotente, quando sentimos sede da divindade, nossos espíritos não procuram outra coisa senão a troca de qualidades com as esferas sublimes do universo, sedentos, famintos do eterno princípio fecundante. Alexandre fez longa pausa, como se ele mesmo permanecesse embevecido com semelhantes evocações. Por minha vez, me achava deslumbrado. Nunca havia ouvido definições tão profundas sobre a posição do sexo na vida do universo. E ele, continuando, disse: é lamentável, André, que a maioria dos nossos irmãos encarnados na Terra tenha menosprezado as faculdades criativas do sexo, desviando-as para o vórtice dos prazeres inferiores. Todos, porém, pagarão, moeda por moeda, ceitil por ceitil, o que devem ao altar santificado, através de cuja porta receberam a graça de trabalhar e aprender na superfície da terra. Porque, obviamente, não é obviamente, todos nós voltamos a um corpo físico graças ao sexo. Graças a termos pais que nos geraram, que tiveram o que Adelino e Raquel estarão fazendo, e nós pudemos ocupar esse corpo. Ou seja, o retorno à vida dependeu disto. E as pessoas que desrespeitam este altar, que permite que a gente volte, através da sua banalização, através da sua promiscualização, serão responsáveis por isso. Olha o que ele diz. Todo ato criador está cheio de sagradas comoções da divindade. E são essas comoções sublimes da participação da alma nos poderes criadores da natureza que os homens conduzem imprevidentemente para a zona do abuso e da viciação. Tentam arrastar a luz para as trevas e convertem os atos sexuais, profundamente veneráveis em todas as suas características, numa paixão viciosa tão deplorável como a embriaguez ou a mania do ópio. Entretanto, André, sem que os olhos mortais lhes observem as angústias retificadoras, todos os infelizes que estão em semelhantes despenhadeiros são punidos severamente pela natureza divina. A essa altura das luminosas elucidações, sentindo que o respeitável amigo entraria em nova pausa, ousei perguntar-lhe: mas o uso do sexo não é uma lei natural na esfera da crosta? As pessoas não estão fazendo o que a natureza diz para elas fazerem? Alexandre sorriu com benevolência e disse: ninguém contesta, André, esse caráter das manifestações sexuais nos círculos da carne. Mas todas as leis naturais na experiência humana devem ser exercidas, como em toda parte, sobre as bases da lei universal do bem e da ordem. Quem foge ao bem é defrontado pelo crime. Quem foge à ordem cai no desequilíbrio. As uniões sexuais, portanto, que se efetuem à distância dos sublimes imperativos, transformam-se em causas geradoras de sofrimento, de perturbação. Ao demais, não devemos esquecer que o sexo, na existência humana, pode ser um dos instrumentos do amor, sem que o amor seja o sexo. Por isso mesmo, os homens e as mulheres, cuja alma vai se libertando dos cativeiros da forma física, da pressão do corpo,
escapam, conseguem se livrar gradativamente desse império absoluto das sensações carnais. Para eles, a união sexual orgânica vai deixando de ser uma imposição, porque eles aprendem a trocar os valores divinos da alma entre si, alimentando-se reciprocamente através de trocas magnéticas não menos valiosas para os setores da criação infinita, gerando realizações espirituais para a eternidade gloriosa sem qualquer exigência dos atritos celulares. Para esse gênero de criaturas, a união reconfortadora e sublime não se acha circunscrita à ação mecânica, à emotividade de alguns instantes, mas constitui a integração de alma com alma através da vida inteira no campo da espiritualidade superior. Diante dos fenômenos da presença física, bastam-lhes, na maioria das vezes, o olhar, a palavra, o simples gesto de carinho e compreensão, para que recebam o magnetismo criador do coração amado, impregnando-se de força e estímulo para as mais difíceis edificações. Depois de um pequeno intervalo, a palestra, e, em seguida, abanando a cabeça, Alexandre observou: não existe criação sem fecundação. As formas físicas descendem das uniões físicas. As construções espirituais procedem das uniões espirituais. A obra do universo é filha de Deus. O sexo, portanto, como qualidade positiva ou passiva dos princípios e dos seres, é manifestação cósmica em todos os círculos evolutivos, até que venhamos a atingir o campo da harmonia perfeita, onde essas qualidades se equilibram no seio da divindade. Não ousei quebrar o silêncio que se seguiu. O venerando instrutor, engolfado em profundos pensamentos, não mais voltou ao assunto, forçando-me, talvez, a meditações mais edificantes. Ah, que coisa maravilhosa, não? Puxa, veja só que riqueza, essa parte final do texto, que o universo se baseia nestes princípios, que as pessoas, quando se amam e se espiritualizam, não dependem do ato sexual em si para se abastecerem. Carinho se troca em palavra, em olhar, em toque de mão, em gesto de atenção. E isto absorve o outro como alimento para a sua alma. É da falta de gentileza, da falta de demonstrações pequenas que a maior parte das pessoas está carente. É claro que a maior parte procura canalizar isso para a sexualidade. Em uma sociedade em que o sexo vende até bolha de sabão, palito de dente, caixa de fósforo. Mas isso é um vício, não é a verdade. O que as pessoas estão procurando mais do que o orgasmo e as sensações físicas é a companhia, é ter com quem conversar, é poder se entender, é poder ir junto ao cinema, é poderem um contar com a presença do outro, é poderem pegar na mão, sem ter vergonha. E esta gentileza, esta afetividade que faz tanta falta, não se compensa pelos atos da intimidade no quarto, que podem ser às vezes muito mecânicos e às vezes muito rápidos. Pessoas há que mantêm sexo com o companheiro ou a companheira e que dura 1 hora, 40 minutos, 30 minutos e depois continuam indiferentes um ao outro. Continuam seres que até não se querem muito bem. Se dão muito bem na cama, mas não se dão bem mais em lugar nenhum. Não é desse sexo que Alexandre está falando. E não é para isso que o sexo serve. Daí a fecundação espiritual. Daí a fecundação que gera esta harmonia no universo passar pela transformação da nossa sintonia em relação a essas coisas maravilhosas que podem ser expressadas pelo sexo,
mas não são o sexo. O amor pode ser expressado pelo sexo, mas o sexo não é o amor necessariamente.